A forma que nós lidamos com as provas evidenciam para Deus se nós de fato cremos nele ou se a nossa fé ela está precisando de uma determinada manutenção. Isso a gente já sabe. No entanto, Deus também usa das provas para que a nossa fé possa servir de instrumento de geração de fé na vida de outras pessoas. Quer ver isso? Vamos à Bíblia. Tudo bom com você? A palavra do Senhor, no livro do profeta Daniel, conta para nós uma história tremenda de livramentos por conta de fidelidade. Nós temos o relato dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo livrados de serem mortos na fornalha de fogo, mas não sendo livrados da fornalha. Eles entraram na fornalha, mas eles não foram consumidos lá dentro, e diz a palavra que sequer se chamuscaram os seus cabelos, sequer na sua roupa ficou cheiro de fumaça. Mas há um outro livramento que está registrado no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, que é um livramento tremendo. A história de Daniel sendo lançado na cova dos leões. O rei Dário, ele é encorajado a baixar um decreto por alguns dos seus conselheiros que tinham ciúmes de Daniel, e o conteúdo desse decreto era que qualquer pessoa que orasse a outro Deus, que não os deuses de Dário, fosse executada através da cova dos leões. Isso porque eles sabiam que Daniel todos os dias dobrava-se diante do Senhor 3 vezes, orava ao Senhor 3 vezes. Eles sabiam disso e o que eles queriam era uma forma de tentar eliminar Daniel do seu caminho. O rei Dário gostava muito de Daniel, mas sem saber que ele estava assinando uma armadilha para este moço que ele gostava tanto, ele assina esse decreto. E logo Daniel, ao ficar sabendo disso, sobe para o seu quarto e vai, como de costume, orar. Aquelas pessoas mal intencionadas então flagram Daniel ajoelhado na presença do Senhor e arrastam Daniel diante do rei, jogam Daniel diante do rei e dizem para Dário: nós flagramos esse moço orando ao Deus dele. E Dário então executa a condenação do edito que ele havia baixado. Mas ele diz algo tremendo para Daniel. No versículo 16 de Daniel 6, Dário diz: o Deus a quem tu continuamente serves, ele que te livre. Dário estava de olho em Daniel. Dário estava de olho na fé de Daniel. E a fé de Daniel, ela proporcionou não apenas o seu livramento. Você conhece a história de Daniel na cova dos leões, e parece que naquele dia os leões não estavam com fome, porque logo em seguida, quando Daniel é chamado para fora da cova, ele sai intacto e ele testemunha que o seu Deus, o nosso Deus, fechou a boca dos leões. E após isso acontecer, o poder do testemunho de Daniel evidencia-se não apenas alegrando o coração do Senhor, mas sobretudo fazendo com que Dário baixe um novo decreto. E esse decreto está nos versículos finais do capítulo 6 do livro de Daniel, quando Dário diz: agora, a partir desse momento, o Deus que será servido dentro deste reino será o Deus de Daniel, porque esse Deus dá livramento, esse Deus ouve orações, esse Deus é fiel. Quando nós passamos por provas, as provas elas podem nos tirar o ânimo de orar. Essa prova que Daniel passou era uma prova que tocava diretamente no seu direito de orar. E ele não esmorece por isso. Ele vai orar. Quando nós passamos por provas, Deus está também verificando se nós de fato cremos nele. E Daniel crê no Senhor de tal forma que quando a prova lhe é imposta, agora ele não podia mais celebrar o seu Deus, ele não podia mais cultuar, ele não podia mais orar, mas ele vai orar e vai depositar a sua fé em Deus. E mais do que isso, quando nós passamos por provas, pessoas ao nosso redor
estão enxergando o nosso comportamento, como Dário enxergava o comportamento de Daniel, e como o comportamento de Dário e a fé de Dário foi transformada por causa da fé de Daniel e do seu comportamento. A fé de muita gente ao nosso redor pode ser transformada por causa da nossa fé e por causa do nosso comportamento mediante as provas que nós passamos. Vamos orar? Senhor, nos ajuda a passar pelas provas, olhando para o Senhor. Não importa, Senhor, se estejamos cercados de leões. Nos importa saber que o Senhor está conosco em qualquer cova de leões, nos livrando, nos abençoando e, mais do que isso, Senhor, fazendo com que a nossa vida possa servir de testemunho a pessoas que estão ao nosso redor. Nós te agradecemos por isso e te pedimos, nos ajuda mesmo a sermos testemunhas vivas de um Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.